Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui um pouco dos nossos carros, né? Mais uma questão, acho que brasileiros que moram já no Japão, esse tipo de conteúdo não vai agregar absolutamente nada, né? Mas o pessoal que está no Brasil pode provavelmente não conhecer esse tipo de carro, né? Assim, são carros de pequeno porte, né? Que mesmo tendo marcas que estão no Brasil, mas aqui no Japão é muito comum carros pequenos, né? Eles chegam a vender até mais do que carros normais, né? E aí, no caso, a gente vai mostrar aqui um pouco de cada um dos carros que a gente tem em casa. Bom, vamos começar com esse daqui. Esse daqui é como é que fala? Ele é o N-Box, né? Ele é da Honda, né? Particularmente, eu acho ele um carro bem bonitinho até, né? E ele ele é bem menor. É difícil de explicar para vocês, mas ele assim, ele é um carro para 4 pessoas, tecnicamente não podem 5, né? E é a limitação que esse carro pequeno, de pequeno porte tem, né? Ele é bastante econômico. Os carros de pequeno porte, eles têm um motor baixo, um motor pequeno, né? Agora me fugiu, mas eu acho que é 600 cavalos, uma coisa assim, né? Então ele é um motor... Não, que 600 cavalos? Eu tô falando besteira. Caramba, 600 cavalos é potência pra caramba. 600 cilindradas? Acho que é isso que fala, né? Eu não sou muito bom de carro, tá? Quem for melhor que eu aí me corrige. Mas são carros assim, com motor fraco, né? Apesar de que hoje em dia você já não sente muito a falta disso, porque muitos deles eles colocam turbo. E aí o carro ele tem ali um arranque igual de um carro normal, entendeu? Mas aí no carro, no caso, é isso daí, né? E aí a gente tem aqui. A gente tem aqui o Carrito, né? E ele é um carro bastante espaçoso até. Eles fazem já o carro bastante alto hoje em dia, né? E. Olha. Pronto. E bom, esse carro da Honda, ele é bem mais caro, porque ele já é um carro, como é que fala assim, bem mais chique, né? Pelo menos em questão de chiqueza, não pode negar, né? Banquinho aqui de couro, né? Com navegador ali, tal, né? E, bom, esse carro aqui, pelo menos, ele já, tipo, tem aqui, ó, portas que abrem automática, né? Tem bastante espaço até para as pessoas poderem tanto ir como passageiro, como também ir como motorista, né? E, sabe, bastante botão, né? Esse aqui já é uma versão que é... Esse aqui não é híbrido, se não me engano. Ele não é híbrido, não. Ele é a gasolina, né? Mas ele já tem aquele... Como é que fala? Esqueci o nome, mas é tipo... brake hold, né? Que você não precisa ficar pisando no freio o tempo inteiro quando você para no farol, etc tal, né? Você pisa uma vez, aí você pode tirar o pé do freio que ele mantém, né? E ele também já tem assistente de direção, né? E o assistente de direção, no caso, ele te ajuda a dirigir, né? Ele segura o acelerador, o freio, né? Ele praticamente é um piloto automático, só não é 100% automático, por isso que eles dão o nome de assistente de direção, né? Agora vamos ao segundo carro, né? Ele é da marca Nissan, né? E ele se chama Days, né? Particularmente, assim, uma questão de opinião pessoal, eu acho esse mais bonitinho, sabe? Particularmente eu gosto mais dele para dirigir também. Ele tem um vidro mais comum, né? Um pouco mais inclinado, enquanto que o vidro do N-Box é assim, bem mais reto, né?
E particularmente eu acho mais difícil dirigir, mas é uma questão de gosto, né? Com certeza, né? É, só para só para nível de comparação, né? Esse carro aqui, que seria o N-Box, ele tá todo equipado no caso. Ele tá com quase tudo que dá pra pôr, né? E aí ele já custou quase 4 milhões de ienes. É muito dinheiro. Acho que foi 3 milhões e 800, uma coisa assim, sabe? Para um carro desse tipo de pequeno porte, é caro, né? Mas é caro porque justamente ele tem um monte de coisa, entendeu? Então, por isso ele acaba ficando caro, mesmo sendo pequeno. Hoje em dia esse tipo de carro não é mais barato. Antigamente eles eram baratos e pequenos, né? E aí hoje em dia já não, eles são caros, né? Muitas vezes caros, né? Mas ainda são pequenos, né? Então seria mais ou menos isso, né? Agora aqui a gente tem o Daze, né? Eu acho, não sei, eu gosto mais do formatinho dele, eu acho ele mais bonitinho, particularmente, né? Um pouco mais arredondado, né? Não muito, né? Porque muito arredondado aí já fica com linhas mais femininas, né? Não sou tão chegado, né? E basicamente aqui atrás ele tem um espaço um pouco mais singelo, né? Eu acho legal porque esse banco aqui, ó, ele dá para jogar para frente, para trás, né? E você pode aumentar ou diminuir o tamanho do porta-malas, né? E além de, lógico, poder deitar o banco, tudo, né? Então, bastante interessante nesse ponto. Não liguem um pouco para a bagunça dos carros, aqui como a gente está em época de inverno, então geralmente o pessoal no inverno fica um pouco mais bagunçado, né? Porque aí deixa pá de neve dentro do carro, etc tal, né? E por dentro ele é assim, ó. No caso desse carro aqui, ele é mais simples, né? Ele não tem banco de couro e tudo mais, né? E isso já vem desse próprio carro, porque, tipo, isso varia de cada carro. Tipo, no caso do N-Box, ele é o carro, ele é um carro, acho que é o Cade Dosha, né? O carro de pequeno porte mais vendido que do Japão, né? Se não me engano. E justamente ele acaba ficando caro porque os caras meio que deram a opção de você colocar tudo de bom do melhor no carro. Tipo, ele tem a opção de colocar banco de couro, como vocês viram, né? Ali, aqueles plásticos mais brilhantes, tipo piano e tal, não sei o que. Então, um monte de cromado para lá e para cá. Então, por causa disso, o carro fica meio que caro, né? Ele tem acessórios e detalhes para você colocar nele bastante, né? Esse carro aqui, o Daze, ele já não tem tanta opção para você mexer, né? Ele foi escolhido o Custom, né? Que já é a melhor versão. E foi colocado tudo de melhor que podia pôr nele. Só que a gente, no caso, a minha cunhada, o outro carro ele é turbo, né? Mas essa minha cunhada aqui, ela tecnicamente ela não é muito de correr nem nada. Então, quando ela foi comprar, eu falei pra ela, olha, se você não usar, você pode não colocar o turbo, né? E nem o 4x4, porque o outro carro também é 4x4, tá? Quando a gente mora aqui em lugar que neva, então, às vezes ajuda se você vai pra montanha. Agora, quem dirige esse carro meio que não é muito de sair na neve. Então, pensando em tudo isso, né? Aqui a gente cortou tanto o 4x4 como também o turbo, né? E o carro em si, como eu falei, ele não tem detalhes e opcionais tão caros, né? Como bancos e etc tal. Ele é um pouco mais limitado, né? Mas ele tem também assistente ali de direção, né? O piloto automático, né? E também tem ali o brake hold, né? Para você segurar o freio. E só que a diferença de preço é gritante. Esse carro aqui saiu por 2 milhões de ienes. Praticamente metade do preço do outro. Ambos zero, tá? Ambos 0 km. Mas ele foi muito mais barato. Muito, né? Mas assim, eu particularmente gosto mais desse, assim, sabe? Inclusive, eu sempre tiro sarro porque, assim, ele é o que tem o maior de fábrica, né? Ele é o que tem o maior navegador aqui dos três carros e é o que pega melhor televisão no carro, né? Então chega a ser incrível isso, tá? E aí a gente chega no meu, né? O meu carro, basicamente, antigamente eu tinha uma Wagon, né? Que seria um carro bem maior, né? E meu filho cresceu, comprou o próprio carro, né? E aí chega aquele momento que você fala, acho que eu vou diminuir meu carro, né? Eu ainda gosto muito de carro grande, mas, tipo, eu meio que
gamei alguns detalhes desse carro e aí por isso acabou que decidi diminuir o carro mesmo para comprar ele, né? Então esse aqui é o meu Carrito. Ele também é da Nissan. Ele é um carro que se chama Note Aura, né? Gosto muito desse detalhe aqui, ó, que ele tem detalhes em cobre, né? E aí eu gosto desse formatinho de X que ele faz ali, né? Da lanterna com o detalhe de baixo. Acho muito bonito, né? E aí a gente tem aqui ele de ladinho e tal. Ele tá com... Essa roda não é original porque ele tá com pneu de neve agora, né? Cada um faz da forma que dá na telha, né? Eu preferi deixar o pneu bonito na neve, né? E manter o original pro verão, né? Já a minha cunhada preferiu manter o original pra neve. E aí ela comprou uma roda mais bonita, né? Uma roda preta, cheia de detalhes vermelhos, né? Pra poder combinar com o carro. Ela comprou pra usar no verão, né? Já a minha outra cunhada, ela decidiu comprar uma roda mais assim escura, né? Pra usar no verão, no inverno. E aí ela usa a roda que seria a original no verão. Deixa eu só atender ali. Arigatou gozaimasu. Não precisei atender. Chegou aqui os correios para entregar a carta. Achei que eu ia ter que falar com ele. Não precisou. Ele só colocou na caixa de correio mesmo. E aí, vamos lá. Vamos ao meu Carrito, né? Atrás ele é assim. Inclusive tem ali o nome do carro, né? Fica mais fácil, né? Note Aura. E... Bom, o meu carro eu vou mostrar um pouco mais, né? Meu carro é mais arrumadinho, tá? É porque eu sou uma pessoa mais chata, né? Então, ele é mais arrumadinho. Então, basicamente, a gente tem aqui... Esse é meu carro, né? Acabo pegando muita coisa que é da cor cobre ou laranja, que é próximo do cobre, né? E para isso, né? Então a gente tem aqui primeiro todo o meu conjunto de bebidas que eu tomo na academia. Sai bem mais barato deixar comprado do que comprar na máquina lá, né? Aqui meu conjuntinho para tomar banho, que às vezes eu vou tomar banho em termas japonesa e tal. Aqui ela bota de neve ali, porque a gente tá na neve, né? Então às vezes eu posso precisar. Afinal, mesmo com neve, eu saio de chinelo muitas vezes, né? E aí eu preciso, às vezes, né, sair no meio da neve e tal, e aí não tenho muita opção. Aí tem o meu tênis ali como é que fala? De academia. E tem o tênis da minha cunhada também, que a gente costuma, às vezes, ir junto, né, na academia, né? Aí tem um tênis alaranjado, né? Que é o tênis que eu costumo deixar no carro, sabe? Pra quando às vezes eu preciso de um tênis, né? Como eu falei, às vezes eu tô de chinelo. Mas pra sair eu quero um tênis, né? Aí tem aqui um conjuntinho de chinelo, sacolinha, né? Coisas pra comer em lugares que não tem ali nada de bonito pra comer, né? Tem ali um conjunto de acampamento, banquinho e tal, pra poder também, de repente, me divertir. Mas vamos ser sinceros, eu tenho essas coisas mais por ter, porque elas são da cor do carro, do que por realmente precisar, tá? Boa parte delas eu nunca usei na vida. E ali é coisinha aqui relacionada ao meu bico, né? Que como eu faço entrega de jornal, então eles me dão um mapa, né, dos lugares que eu tenho que ir e tudo mais, para eu poder estudar e aprender, né? E aí a gente tem aqui a parte interna do carro, né? Então ele tem aqui os detalhezinhos dele em cobre, tal. Eu encontrei aqui uns estofadinhos da cor também do carro, né, de cobre. E deixei aqui, né, como é inverno, deixei umas mantinhas também que remetem à cor do cobre, né? A gente tem ali a caixa de lenço de papel. Geralmente ela fica assim, ela deve ter caído. Também na cor. E também o próprio cheirinho do carro também na cor, né? Bom, nada frescurento a pessoa, né? E, bom, isso daqui, eu vou falar daqui da parte de trás, mas isso daqui foi a principal coisa que me fez querer esse carro. Ele vem com alto-falantes ali, né? E, não sei, eu achei que isso era muito legal. Eu gosto sempre de ter carro que tem um diferencial, uma coisa que só tem nesse carro, né? O meu antigo carro era uma wagon que chamava Step Wagon, né? E
Agora já tem a versão mais nova de todas, e essa mais nova de todas, ela, como é que fala? Ela já não tem esse diferencial, mas a versão anterior, que é a que eu tinha, ela tinha uma porta dupla atrás, né? A porta do porta-malas, ela abria dos dois lados, ela abria para cima, né? E ela também abria de lado, e aí você conseguia utilizar em locais apertados, né? Aí você conseguia utilizar em locais apertados. Deixa eu só deixar aqui um lixo, né? Então aí você conseguia utilizar em locais mais apertados, né? Às vezes você tá ali com pouco espaço atrás, você abria só um pouquinho e já dava pra você pegar as coisas, sabe? Isso era legal, né? Aí eu tenho ali uma frescurita, né, que eu comprei. Uma cestinha da Nissan, né? Aí a gente tem aqui a parte de dentro, também com detalhes aqui em cobre. Coloquei também aqui os estofados, né? E hoje, aí a gente tem aqui o volante, também com bastante botão, né? E esse tipo aqui de câmbio, eu gostei bastante, sabe? É bem, como é que fala, assim, confortável para dirigir, não posso negar, né? E aí é desse jeito, né? Ele tem bons, como é que fala? Ele tem bons opcionais, né? Esse aqui também acaba sendo uma versão cara, então, tipo, ele custou mais de 4 milhões, né? Mas aí você pensa, né? Aquele carro de lá, do outro lado lá, de pequeno porte, quase 4 milhões. E esse aqui um pouco mais de 4 milhões. Então, assim, né? Você percebe que o nível de ambos os carros são altos, né? A diferença é que um tá ali dentro do âmbito de carro de pequeno porte, e esse aqui já carro compacto, né? Deixa eu ligar esse aqui, acho que dá pra ligar. Por questão de opção própria, deixa eu até tomar cuidado, que eu acho que é possível que ligue aqui de repente o som. Não queremos isso, né? Por questão de... Ele vem com aquecedor aqui de banco, né? Tem também aqui aquecedor, não sei se dá pra aparecer aqui, aquecedor de volante, né? Porque como é inverno aqui, a gente põe pra aquecer o volante, fica bem quentinho, né? A gente tem também aqui, isso eu acho legal, apesar de que eu uso mais no fio, né? Porque é mais rápido, mas ali ele tem um abastecedor, esqueci o nome, abastecedor sem fio, né? Que é só encostar, só deixar o celular ali dentro que ele já vai abastecendo, tal, né? E aí a gente tem aqui a mídia, né? Eu gosto dela, ela é grande também, tal. Acho que é legal, mas o principal que eu acho que eu gosto nesse carro é primeiro, né, o assistente de direção, né, o piloto automático, e depois o fato de que eu tenho um aplicativo para o carro. Então eu posso ligar o carro por aplicativo, eu posso ajustar locais que eu quero ir, aqui que seria no navegador, eu ajusto pelo aplicativo, porque ele está com ligação ao Google, então é muito mais fácil de encontrar lojas e etc tal, sabe? Aí eu dou um ok aqui e ele já joga pro carro, né? Joga pro navegador. E principalmente é legal porque às vezes você fala assim, vamos sair, só não sabemos aonde. Aí no meio do caminho você vamos parar pra tomar um café, você tá tomando um café. E aí você já pode, enquanto tá tomando um café, mexendo no aplicativo do celular e colocando o local, o destino que você quer ir, né? Aí você deixa enviado pro carro, quando você entrar no carro ele já tá ali. É só você dar os ok ali na tela e já dá pra ir, entendeu? O meu carro tá aqui resmungando, né? Que tá acabando a gasolina. Hoje eu vou sair, então aí quando eu sair eu vou lá e abasteço, né? Segundo o carro ele só anda 4 km agora, né? Mas ele aguenta um pouquinho mais, né? A gente sabe que eles colocam isso aí pra deixar a gente desesperado, né? Mas tipo, basicamente é isso. E só pra fechar então a conversa sobre carro, né? E tal. Tipo, aqui são algumas frescuras, né? Só pra mostrar aqui as frescuritas. Essa aqui é a tal da cesta que eu falei, né? Que eu tenho, que é da Nissan. E aqui a gente tem também um guarda-chuva da Nissan também. Bonitinho, né? E eu também, apesar de que eu não tô usando, mas tem aqui a capa pra tampar ali o vidro, né? A capa protetora do vidro frontal, que também é da Nissan e no caso da mesma marca Note, né? Desse carro, né?
que eu sou aquele tipo de pessoa meio perfeccionista que gosta de ter tudo certinho, sabe? E bom, basicamente, de maneira geral, é isso, né? Aí, como eu tava dizendo, né, que eu ia falar sobre esse carro um pouco, não sobre esse carro, mas na verdade eu ia falar pra vocês sobre assistente de direção, né? Só que eu não vou ficar falando desse jeito, porque aí fica ruim, né, de vocês ficar só ouvindo minha voz, olhando pro nada. Então eu vou inverter a câmera uma vez. Ah, eu não preciso cortar o vídeo, que legal. Agora que eu me toquei. Não liguem não, tá? Que eu também tô aprendendo aqui a utilizar toda a modernidade da qual eu usufruo, né? Mas então, explicando um pouco sobre direção, assistente de direção, né? Eu já disse, eu não sou especialista, vai ter gente que talvez que me explica muito melhor que isso, mas pensa, você tá ouvindo a explicação de mim, né? E aí, se a explicação de mim é o que você quer e não uma explicação de um profissional, então acho que dá pra gente se esforçar aí pra tentar conseguir explicar bem. Eu tive a experiência, né, no caso, de poder experimentar dois tipos de assistente de direção. Por quê? Porque a gente tem um carro da Honda, né? E aí eu pude experimentar aquele assistente de direção e a gente tem o carro da Nissan. Apesar de serem dois, o assistente em si é o mesmo, né? A gente vai ter uma diferença de motor, que aí eu sinto, sim, uma diferença de resposta, né, no caso, mas o sistema em si é o mesmo. Então, eu tive essa oportunidade de experimentar os dois e particularmente eu gosto mais do assistente de direção da Nissan, né? Mais do que o da Honda. Basicamente eles fazem a mesma coisa, que é o quê? Por exemplo, né? Se você estiver ali andando tanto na cidade, na montanha ou numa via expressa, você ativa ali o modo cruise, né? E aí ele vai manter ali a velocidade que você colocou. Vamos supor, você colocou lá 100 por hora, né? 80 por hora. Ele não vai passar dessa velocidade, ele vai manter essa velocidade, né? E aí ele junta o sistema de assistente de direção, no caso ele junta com sensores, né? E aí ele também tem sensores em toda a volta do carro e aí, tipo, ele consegue saber se tem carro na frente, né? E quando ele percebe que tem um carro na frente, ele mantém a distância, você tem 3 níveis de distância que você regula no carro, né? E ele vai manter essa distância que você regulou. Então, significa que se o carro andar mais de 80 por hora, ele não passa dos 80 porque você colocou como 80, né? Mas se o carro diminuir a velocidade, ele vai com os sensores diminuir a velocidade para manter a distância do carro da frente, né? E isso facilita muito para você fazer uma direção, porque às vezes você não tem que ficar freando, sabe? O carro faz isso para você, ele freia e acelera, né? Aí é a hora que a gente tem ali uma pequena diferença do carro entre o carro das minhas duas cunhadas, né? O da Honda, no caso, ele acelera bem, porque ele é turbo, né? Então, ele consegue acompanhar bem o trânsito, né? Já o carro da minha outra cunhada, o Dace, que é da Nissan, como ele não tem turbo, então ele já tem uma dificuldade maior de acompanhar o trânsito, sabe? Não significa que ele não acompanha, significa que toda vez que o carro diminui, o carro da frente diminui velocidade, depois acelera do nada, ele deixa um espaço, né, entre esse carro. Por quê? Porque a aceleração dele é lenta, né? Isso é uma coisa que já não acontece com o meu, porque o meu é mais rápido do que o carro da minha outra cunhada, o N-Box. Não porque ele é um carro maior, etc. Tal, é porque o meu é híbrido, mas ele anda com motor elétrico. Ele tem um motor a gasolina só para criar energia, para fabricar energia, né? Para bateria. Então, como ele já tem arrancada de motor elétrico, então é instantâneo, né? Então é muito rápido. Apesar de que, quando eu deixo no módulo automático, ele meio que faz isso de forma tênua, devagar, para não queimar, não gastar muita bateria, né? Mas ainda assim ele é uma resposta bastante rápida, né? E aí, no caso, essa é a diferença que a gente tem. A primeira, né, no caso, é a diferença entre os sistemas, de maneira gritante, não tem muita diferença, eles funcionam igual. Mas então, por que eu prefiro a Nissan? É por um pequeno detalhe, que eles não colocaram no da Honda, e isso faz diferença quando você está dirigindo na montanha, né? E basicamente é o quê? Como eu disse, você consegue controlar ali a velocidade que você quer que o carro atinja, né? E aí eu vou mostrar aqui pra vocês, olha, no caso do meu carro é esse tipo de controle aqui, pra baixo ou pra cima, né? E vamos supor aqui que agora não estamos dirigindo, porque você não vai sentir muito isso numa via expressa, mas você vai sentir isso, por exemplo, quando você estiver na montanha, né? Então vamos supor que você está ali andando na montanha, tal, e você está na subida, e aí você coloca ali, não anda mais do que 50 por hora, né?
ele vai manter 50 por hora. Se os carros da frente diminuir, ele vai diminuir e tal, né? E aí, se você tiver, vamos supor, você fala, não tem ninguém na sua frente, mas vai ter uma curva, você está com medo, aí você fala assim, quero diminuir a velocidade. Se você frear, você vai desativar o assistente de direção, né? Então, aqui no controle do volante, você diminui a velocidade, vamos supor, para 40, para 30, né? Para você poder manobrar. E o carro, na subida, ele vai diminuir para essa velocidade que você colocou, né? Qualquer um desses 3 carros, né, no caso, né? Ou seja, qualquer um dos 2 sistemas, da Honda ou da Nissan. Agora, quando você estiver na descida, aí o assunto muda. Por quê? Porque o da Nissan, você está na descida, 50 por hora, vai ter uma curva, você fala, poxa, vai ser difícil de virar a 50 por hora. Você no volante diminui para 30, por exemplo, e o carro na descida, ele diminui para 30, mesmo não tendo um carro na frente, né? Porque quando tem um carro na frente, você aproveita o embalo dele. Se ele frear porque ele não vai conseguir virar, o seu carro com o sensor vai frear e tá ok, né? Mas quando não tem carro na frente, aí você, poxa, vai desativar o sistema de direção, né? E aí depois vai ativar de novo. Dá trabalho isso, né? Então, você vai controlando a velocidade aqui no volante. E aí, na descida, o da Nissan, se você colocar 30, ele vai diminuir para 30. Se você tá... É claro que você não vai fazer isso na rua normal, mas você tá 100 por hora. E você diminui para 30, ele vai diminuir para 30. Não importa se está na reta, na subida ou na descida. Ele vai fazer isso. O da Honda, não. O da Honda, ele na verdade, quando ele ativa o limitador, é o que eu falei, você não vai sentir isso na via expressa e numa subida, porque não faz tanta diferença. Mas na descida você vai sentir. Por quê? Porque o da Honda, quando você coloca para diminuir a velocidade, ele simplesmente para de acelerar. Ele deixa o carro meio que num ponto morto, sem aceleração. E aí o carro perde velocidade de forma natural. E é por isso que é o problema, porque na descida ele não perde velocidade. Então, você está dirigindo, o carro está a 50 por hora, e aí tem uma curva e você quer diminuir a velocidade para 30, para você poder fazer a curva sem ter que desligar o sistema de assistente de direção. E você não consegue. Você vai ter que pisar no freio, vai ter que desativar o sistema de assistente de direção, e depois, se você quiser, você vai ativar. Tanto é que quando eu fui dirigir ele, fazer uma viagem um pouco mais longa na montanha, no meio do caminho eu fiquei irritado e eu desliguei o assistente e falei assim, se for para ficar toda hora ativando e desativando, aí não faz sentido, né? Então, aí no caso isso foi um problema. Já no caso do outro carro aqui da Nissan, o meu carro, óbvio, ele é mais caro, então o sistema dele é melhor, então é lógico que eu gosto, né? Mas mesmo no caso dela, né? A gente fez uma viagem com dela uma vez, e o dela não tive problema nenhum, eu pude controlar tudo pelo volante, então pra mim foi normal, né? E isso pra mim é um erro bem ruim, que a Honda meio que realmente cometeu um erro na minha visão, né? Eu acho que eles deveriam, né? Inicialmente eu até pensei que talvez fosse uma questão do meu carro, porque o meu carro, como ele é híbrido, então ele abastece, né, a bateria com a frenagem do carro, né? Então, é normal, eu tô acelerando, o carro acelera. Se eu tirar o pé do acelerador, ele não vai ficar naquele ponto meio morto, sabe? Que vai no embalo, né? Ele começa a frear porque ele já vai começar a abastecer o carro. Eu posso desativar essa opção, mas eu deixo ativado. Eu aprendi a dirigir assim, até gosto, né? E então, como ele tem esse sistema, você já imagina, tal, aqui no assistente de direção, se você diminuir a velocidade, ele vai diminuir, porque é como se ele tirasse o pé do acelerador e automaticamente ele vai frear, por causa que ele vai reabastecer o carro. Então, parece que faz sentido. Mas no carro da minha outra cunhada, né? Ele é meio híbrido, ele é um híbrido bem simplesinho. Ele tem motores nas rodas que só são utilizados só para auxiliar a aceleração do carro. Porque quando acelera é o momento que mais queima a gasolina, né? Então, para dar ali uma diminuição nisso, né, para dar uma economizada na gasolina, ele tem esses motores de suporte, né? Então ele é meio híbrido. Ele, por nobre, ele coloca nome de híbrido. Eu sei que os híbridos têm vários modelos, né, vários tipos, né? E ele é desse mais simples, né? Então, ele também tem um motor do híbrido, então talvez seja isso. Não sei se é por causa desse motor do híbrido que ele, no caso, como é que fala? Que ele dá essa freada e tal, né? E consegue, então, na descida, manter a velocidade do carro que você colocou, né? Talvez seja isso, talvez. Só que assim, no normal, esse carro, quando ele tá andando,
e você tira o pé do acelerador, ele não freia. Quando você tira o pé do acelerador, ele vai no embalo, né? Ele não tem essa opção, né? Ele abastece por conta própria, às vezes quando você freia, quando você pisa no freio, aí eu vejo que ele aparece ali que está abastecendo, né? Às vezes. Então você tem essa questão, né, tal, mas, né, ele não tem esse sistema ativo que eu falei. E ainda assim ele mantém a velocidade quando você está descendo, né? Porque realmente é um problema. Às vezes você quer, por exemplo, até uma descida, você quer fazer a freagem de câmbio, né? E aí você coloca ali numa marcha mais lenta, marcha mais baixa, para poder segurar o carro, né, na descida, né? E esse carro você consegue fazer isso, como eu disse, no volante, usando o sistema do assistente de direção. Enquanto que o outro não tem isso, o outro não dá, né? Então, isso foi um erro mais gritante, na minha opinião, tá ok? Mas é isso, esse foi aí a explicação dos meus carros. Esse vídeo ficou extremamente longo, né? Mas às vezes acho que não custa nada ter um vídeo longo, né? Eu esqueci de falar aqui, ó. Ele tem um... Como é que fala? Esqueci o nome disso aqui, o espelho retrovisor, né? O dele é uma câmera, né? Isso aqui no início eu sofri um pouco, sabe? Eu achei meio estranho no início, né? Mas eu acostumei, eu aprendi a gostar, né? Principalmente porque, eu não sei se dá pra perceber, mas eu deixei ele reto, né? Normalmente você tem que deixar o espelho meio virado pra você enxergar, né? Só que isso me incomodava um pouquinho, né? Quando você olhava o carro de fora pra dentro, você via que o espelho tava meio virado pra um lado, né? A gente sabe que não tem jeito, faz parte, mas me incomodava, na verdade, né? E aí, como esse aqui é câmera e é uma tela, então não faz diferença, eu não preciso virar ele pra mim, então eu deixo ele reto, né? Porque eu enxergo muito bem assim, né? E eu acho legal isso, né? E a única coisa que eu acho é que ele é um pouco indiscreto, né? Porque os carros que param atrás eu consigo enxergar tudo, enxergo a cara da pessoa, né? Porque ele fica bem próximo, sabe? E aí é complicado, né? No mais é só. Acho que eu consegui já explicar bem sobre o meu carro, né? Ele tem... não vou explicar sobre espaço de guardar coisa. Como eu disse, isso aqui não é um vídeo de canal que fala sobre carro e tudo mais, né? Então não vou dar tantos detalhes assim, muita coisa vocês mesmos viram, alguns pequenos detalhes e tal, né? Eu só expliquei sobre o que seria mais importante na minha visão. E de maneira geral é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever no canal, né? E caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta específica sobre os carros, né? Aí vocês fazem, que aí eu respondo nos comentários de boa, né? Como eu disse, eu não sou técnico, mas dependendo, uma coisa ou outra eu posso dar uma pesquisadinha, né? O que eu souber eu respondo de boa, né? Eu só não quis mesmo fazer um vídeo tão técnico, né? Porque eu não sou técnico, não sou bom nisso, tá ok? Então, no mais é isso. Tchau pra vocês. E aí, pessoal, eu tô fazendo esse vídeo aqui para complementar o vídeo que eu tinha feito falando sobre o piloto automático do meu carro, né? Na verdade, tecnicamente o nome disso seria assistente de direção, né? Não é bem exatamente um piloto automático. Tecnicamente ele não pilota realmente sozinho, né? Mas ele já auxilia a fazer as curvas no volante, né? Ele lida, no caso, com a distância entre os carros da frente, né? E também com freio. Então, basicamente, ele está pilotando sozinho. Vocês podem ver aqui que eu não estou fazendo nada, né? E isso ajuda muito para você dirigir, sabe? No caso, principalmente quando você está em vias expressas como essa que a gente está hoje, né? Hoje tá com tráfego, hein? A gente está com tráfego e em momentos como esse, mais do que nunca, esse tipo de direção ajuda. Porque aí, tipo, você deixa o carro indo, né? Você só fica aí cuidando para ter certeza de que tá tudo fluindo direitinho e tal, né? Ele não é um piloto automático, então ele não muda de faixa sozinho, né? Eu que tenho que fazer essa parte, né? Mas aí você vai seguindo, na hora que a faixa da esquerda dá aquela abridinha, já não tem mais carros e tal, você joga para a esquerda e deixa o carro seguindo, né? E ele vai diminuir caso necessário, caso apareça algum carro, né?
dá pra você levar de boa, assim, uma viagem razoavelmente longa, né? Pra você poder ir, tá? Tipo, a velocidade tá travada. A velocidade ela tá travada. E aí, tipo, nessa velocidade travada, você coloca numa velocidade que legalmente seja permitida, né? Deixa eu sair um pouco aqui, né? Porque tem um carro que tá com um jeitão de que tá querendo ir mais rápido. Eu agora, tipo, tive que pegar um pouco do volante pra mudar de faixa, né? Mas assim que eu mudo de faixa, ele já faz um sonzinho que me mostra que ele voltou a ativar o módulo de auxílio de direção. E aí eu posso soltar de novo, né? Tecnicamente eu deveria de ficar com as mãos no volante. O sistema em si, ele foi feito para isso, né? Mas eu consigo, no caso, do meu jeitinho de brasileiro, de conseguir, no caso, não precisar ficar com as mãos no volante, né? E aí com isso ele pode pilotar para mim, né? Eu só preciso ficar sempre esperto, porque a gente não pode confiar 100% na direção. Tem que ficar sempre esperto, sentindo o carro direitinho, para ter certeza de que ele tá virando quando precisa, tá acelerando quando precisa e também tá freando quando precisa, né? Então você fica sempre atento, fazendo esses controles dos carros. E o tráfego ele vai levando de boa. Vocês podem perceber que de maneira geral o carro tá fazendo tudo sozinho. Isso aí, tudo que tá acontecendo, não tem ninguém pilotando efetivamente. É o tal do ProPilot, né? Que seria o piloto profissional, seria uma tradução direta, né? Do nome que a Nissan deu pro sistema de auxílio de direção desse carro, né? E eu prefiro chamar de piloto automático, porque basicamente é isso que ele é. Ele só não faz tudo automaticamente, mas já faz muita coisa, né? E isso é bastante legal. Eu realmente, como dono desse carro, eu sugiro muito para todo mundo que queira ter um carro agora com esse tipo de tecnologia. Se você não quiser, claro, comprar um carro muito mais caro, como por exemplo o Ariya, né? Ou então Skyline da Nissan, esses carros também têm piloto automático muito melhores do que o desse carro, né? Só que aí, tipo, a gente tá falando de preços muito exorbitantes, 2 vezes mais caro do que eu paguei nesse carro. Então, se você quiser ter um carro na faixa de 4 milhões que tenha toda essa tecnologia, esse daqui você não tem o que reclamar, entendeu? No mais é só, como eu já falei no início do vídeo, quando eu tava falando dos carros, eu não sou especialista e nem quero que esse vídeo seja um vídeo meio que especializado em carro, falando sobre isso ou aquilo do carro, porque eu não sei, eu não sou muito bom nisso, né? Mas, como eu disse, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, o que vocês perguntarem eu posso estar explicando, tá ok? Então, de maneira geral é isso, espero que tenha agregado alguma coisa para vocês. Às vezes eu acabo comentando muitas vezes no vídeo isso, porque eu corto ele em vários pedaços, mas pro caso de eu ter esquecido de falar em alguma parte, não se esqueçam aí de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e sempre deem uma olhadinha na descrição do vídeo, tá ok? Porque quando eu vou para algum lugar, eu sempre coloco ali os pontos do mapa no Google para as pessoas poderem também visitar caso queiram. Então não esqueçam também de estar dando uma olhadinha na descrição e também comentem, porque o comentário de vocês ajuda bastante a eu pensar em novos conteúdos, como também eu de repente melhorar alguma coisa que não está muito legal no vídeo, para que o vídeo fique cada vez mais, nosso canal fique cada vez mais com a cara de todos vocês, ok? No mais é só, foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se fala. Tchau!